Tá sendo gravado. Agora. Então, daqui a pouco, quem perdeu o começo, depois pode voltar para assistir. A gente coloca lá na biblioteca e tudo certo. Bom, agradecer a Gatelli por mais uma semana. Um tema diferente, um tema que agrega, um tema exclusivo para oferecer para os nossos clientes. Hoje a gente vai falar de táxi executivo. Eu estou curiosíssima porque eu nunca vendi, mas vou começar. Estamos em sala com a Tati que hoje vai fazer a ponte, a linha aí com o Douglas, que é da Uptrans. Certo? Pronunciei certo? Ufa! Então, comanda aí, Tati. Vai que é tua. Beleza, pego a bola daqui. Isso. Carlinha, só vou pedir uma ajuda sua, porque assim, aqui para mim não vai pipocar as perguntas. Certo. Então, a partir assim, que tiver dúvida e você quiser me cortar, fica à vontade, tá bom? Pra gente Combinado. ir agregando aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Tatiana, sou a coordenadora de serviços terrestres na HTL. Um desses serviços que está sobre minha aba é o táxi executivo, tá? Hoje a gente tem uma participação super especial, que a gente está falando nada mais, nada menos com um dos diretores da Uptrans, que é o Douglas Siqueira. Ele vai fazer essa apresentação junto comigo, tá? Eu vou explicar a parte mais, assim, operacional da HTL, vou dar uma introdução no produto, e aí o Douglas vai agregando com mais coisas técnicas para quem sabe mesmo, tá? Lili, gostaria só de um auxílio da Lili do nosso marketing para ela colocar aí na tela os slides para a gente começar. Isso aí. Show. Já pode ir para o segundo slide já, Lili, se você quiser. Isso, então, pessoal, aqui estão as duas marcas, EHTL e a parceria com a Uptrans. A parceria da Uptrans, ela chegou um pouquinho tímida aí e hoje está arrebentando, tá, pessoal? A Uptrans, ela é super parceira da HTL, trouxe um produto, assim, super inovador, que, para mim, ao meu ver, principalmente em cidades metropolitanas, ela é uma solução, tá? Vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Pode passar, Lili? Eu vou falar dos benefícios, né? Porque tem muitos. Então, assim, eu começo com uma primeira pergunta para vocês. Por que não utilizar os táxis executivos para suprir a demanda de veículos que necessitamos, né? A gente pensa que, assim, a partir do momento que a gente tem uma viagem, um passageiro, a gente já corre para o traslado. Não que o traslado não seja uma solução, também é. Mas por que não pensar numa segunda alternativa? Que essa segunda alternativa, ela, além de ser de uma excelente qualidade, ela é de um custo-benefício muito baixo, tá? E óbvio, com uma excelência e segurança. São motoristas selecionados, não é qualquer motorista que entra, todos passam por uma seleção, assim, por uma análise, uma avaliação, né, digamos, super criteriosa pelo Douglas. O Douglas é o responsável por juntar a equipe, por remanejar, por fazer as confirmações, tudo mais. Então, assim, são motoristas treinados, selecionados. E quando eu falo também de baixo custo, é o seguinte, é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente trata de táxi executivo. Imagina o seu passageiro, tá vindo aqui para São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe o caos que é, né? Trânsito, a gente tem trânsito até de domingo agora. Mesmo período de Covid, aqui o povo tá saindo adoidado. Esqueci a palavra, como que é? Não é pedágio, gente. Rodízio? Rodízio, isso. Fugiu a palavra. Obrigada, Carlinha. Então, assim, tem rodízio. Fica lá parado, né? E aí tem os corredores de ônibus, por exemplo, que ônibus, obviamente, passa, mas também os táxis podem passar. Então, por exemplo, se for um traslado, o traslado ele não tem a credencial autorização para passar nos corredores de ônibus. Tá? Então, por exemplo, for algum passageiro de vocês que tem algum horário marcado, super cravado, que precisa estar numa localidade aquele horário, táxi executivo é perfeito, porque assim, você não vai precisar se preocupar com
como que vai estar? Vou ter que sair 1h30 antes, sendo que o lugar que eu tenho que ir é daqui 15 minutinhos daqui, mas nossa, tá trânsito. Não precisa se preocupar com o táxi executivo, tá? Eles funcionam super bem, são feitos com carros preto executivo, certo, Douglas? Com a placa vermelha. Só me corrija aí se eu estiver falando, comendo bola, tá? Ou se você quiser adicionar alguma coisa também, fique à Tá vontade. bom, fica à vontade, tá perfeito, tá? Fica tranquilo. Obrigada. Outra questão que a Uptrans veio para agregar na EHTL é tudo online. A nossa plataforma EHTL, serviços online, né? Então, por que não ter uma plataforma com a tecnologia que seja 100% online? A gente não mexe. Manualmente, a gente não mexe em nada, tá? Então, assim, como que funciona? Tem a Uptrans, tem a plataforma da Uptrans. Nós temos a integração com a plataforma EHTL. Então, assim, tudo que tá na plataforma da Uptrans, ela automaticamente aparece na EHTL, tá bom, pessoal? Daqui mais para frente, uns slides, eu vou mostrar como que faz para participar, como que aparece, tudo certinho. Eu vi uma pergunta aqui que pipocou, Carlinha, se tem em Porto Alegre. Sim, já vou Porto chegar Alegre e lá. Sorocaba. Também perguntaram de Sorocaba. Vou chegar lá que vocês vão se surpreender. Então, assim, pessoal, tudo online, tá? Vocês não precisam fazer nenhum contato comigo. Obviamente que, se tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, assim, que vocês precisem de fato, estou aberta também para atender, sem problema nenhum. Mas eu vou mostrar para vocês que é super rápido e super fácil fazer uma reserva, uma cotação também, enfim. Aqui, eu coloquei que o atendimento é em mais de 150 cidades brasileiras. O Douglas hoje me corrigiu, não é 150. Esse número subiu para 2.800, não é, Douglas? Uau. Então, tá. Quando você colocar 150, você levou como consideração só as cidades principais, as cidades básicas. Exato. Não onde o motorista está presente. Mas nós atendemos sempre num raio de 150 até 200 quilômetros dessas cidades. Então, nós temos como atender até 2.800, mais de 2.800 cidades do Brasil. Tá? É só colocar o CEP lá no sistema, como você vai apresentar, aceitou o CEP, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos mandar o motorista. Perfeito. Lembrando que assim, gente, o táxi executivo, ele não se baseia apenas para os trechos aeroporto, hotel, hotel, aeroporto. Se você quiser fazer uma combinação, por exemplo, hotel, restaurante, hotel, um teatro, hotel, um endereço específico, uma casa, né? Não tem problema, tá? É só colocar o CEP, determinar por lá, sistema leu, trouxe para você o valor, pode ficar tranquilo que ele atende, tá bom? Lili, passa, por favor. Então, aqui são mais 3 benefícios. Tem muitos benefícios, gente, mas eu tive que escolher os principais, assim, senão a apresentação ia ficar muito extensa e não ia caber tudo. Então, assim, o que mais que a gente tem? Monitoramento por GPS. Então, tudo é controlado. Desde o momento que pega o passageiro, a rota que faz, né, Douglas? Tudo vai ter lá por GPS. Então, Essas informações, a pessoa, se eu chamo um táxi, eu consigo acompanhar tudo isso em tempo real via site, via aplicativo? O itinerário que ele está fazendo no momento, não, tá? Ah, tá. O monitoramento via GPS, por exemplo, eu tenho muitos casos, por exemplo, assim, que a agência, ou que até o próprio passageiro, ele quer saber como que foi feito um histórico, né? Um histórico da viagem, por onde que foi, qual foi o horário que pegou, que o motorista chegou. Então, é mais para isso que serve, tá, Carlinha? Entendi. Ele não faz um acompanhamento tipo um Uber, assim, que eu consigo... Não. Entendi. Deixa eu só esclarecer esse ponto, tá? Só para a gente poder deixar bem claro, que é assim, olha, para vocês, agência de viagens, nós somos uma API, ou seja, vocês acessam por meio do portal da EHTL, né? Ali, todo o processo vocês vão acompanhando, ou seja, quando o motorista está a caminho, ele já vai colocar que está a caminho, e vocês vão ver isso lá no sistema de reservas de vocês, vocês acompanham toda essa evolução. Quando ele chega no local, também ele vai dizer que está no local. O passageiro, ele vai recebendo SMS com essas informações, tá? E nós aqui da Uptrans vamos fazer todo um monitoramento para ver se de fato ele está a caminho, se ele está no local, né?
inclusive nos aeroportos, ele põe o carro lá no estacionamento e vai recepcionar com a plaquinha lá no desembarque, tá? Esses valores, inclusive, já estão inclusos no valor que vocês recebem como orçamento, né? Como tarifa, tá? Então, todo esse processo ele é feito de forma que vocês acompanham todo o status do traslado, tá? É importante deixar claro isso, porque eu, como agente de viagem durante muitos anos, a maior preocupação que eu teria é em relação à qualidade e eficácia desse trabalho, né? Então, nós fizemos voltado para essa necessidade do segmento, especificamente nosso aqui da área de viagem, tá bom? Certo. Exato. E eu vou falar assim, no final a gente vai mostrar um vídeo para vocês terem uma ideia de como que funciona, como que é o pick-up no aeroporto, para vocês terem, acho que vai ficar mais claro, nada melhor do que, né, com imagens. E eu posso dizer que eu sou suspeita porque eu já fiz um serviço com a Uptrans desde o aeroporto de Congonhas. Eles são super profissionais, você é recebido com a placa, com teu nome. Antes de você, quando o motorista está para chegar no aeroporto, eu recebi um SMS no meu celular falando que o meu motorista estava a caminho. Quando ele chegou, eu também recebi um SMS, seu motorista já está no local de encontro. Então, assim, é tudo certinho. Muito certinho, nos né? is. Exatamente, tá? Então, assim, uma coisa que lá na frente também eu vou destacar que é super importante, o telefone celular do passageiro. Isso a gente precisa ter porque o próprio passageiro que recebe esse SMS, tá? Não agente de viagens. Por quê? O passageiro está lá no local, então ele já está vendo naquele momento mesmo que o motorista dele está a caminho ou que o motorista dele chegou. Então, assim, até passar por uma agência de viagens, a agência de viagens ligar para o passageiro, então já faz essa ponte direto. Ou, por exemplo, se o motorista precisar contatar o passageiro ou vice-versa também, é super importante. Já tem o contato. Assim, eu digo talvez até que seja obrigatório colocar, porque esse contato é muito importante, tá? Local de saída, chegada, data e horário reservado. Então, assim, para não ter surpresa, você já define qual que é o local de origem, qual que é o local de chegada, tá? Sem ter surpresas. Data e horário reservado, a mesma coisa. Reservou naquela data, reservou naquele horário, pode ter certeza que vai ter um táxi lá te esperando, tá bom? E motorista preferencial, isso eu vou falar mais para frente. Outras questões. Serviços complementares de acordo com o perfil do passageiro. Há alguns serviços que podem ser selecionados, adquiridos, porém com custo adicional, tá? Carro blindado, motorista bilíngue, motorista feminina, porta-malas grandes. Óbvio que, lembrando que tudo é sujeito de acordo com disponibilidade, tá? Para aquele dia, para aquele local, para aquele horário, tá? E tem custo adicional, carro blindado, motorista bilíngue. Motorista feminina não tem adicional, custo adicional, nem porta-malas grandes, certo, Douglas? Bom, vamos lá. Então, esses casos dos diferenciais, como disse a Tati a respeito, eles são diferenciais que você vai solicitar na hora que você vai ter a oportunidade de ver lá no portal, você já vai pedir o diferencial. Nesse momento que você dá um ok naquele diferencial, só os motoristas que têm aquelas características que vão receber o chamado da sua solicitação no aplicativo deles. Quando é o caso de motorista bilíngue e carro blindado, esses têm um valor diferenciado que vocês já vão ver na hora da finalização da tarifa. Quando é motorista que você precisa com porta-malas grande, ou uma motorista feminino, que é o caso, inclusive, para mulheres, tá? Não adianta o rapaz pegar e pedir motorista feminino. Nós colocamos exclusivamente para atender mulheres, né? Então, tudo isso já está à disposição na hora da solicitação, ok? Exato. E também tem um outro diferencial, que são as diárias de 6 horas ou 10 horas. Meia diária ou diária inteira, sempre com 200 km livres, com motorista à disposição. Vocês também conseguem fazer de imediato a reserva. Vocês só precisam informar para a gente qual que é o ponto que pega o passageiro e qual que é o ponto que vai deixar o passageiro depois que terminar essa diária, tá? O que ele vai fazer no meio, entre pegar e deixar o passageiro em algum lugar, para a gente é indiferente, sendo que respeite os 200 km livre e o horário, tá? O que acontece? Se passar, Tati, passou
o meu cliente acabou tendo que ficar com o carro por 8 horas. Não tem problema, tá? Não que vai dar 6 horas, ele contratou 6 horas, deu 6 horas, o motorista vai falar tchau, desce do carro. Não, não é isso, tá? Depois, ele vai ter um custo adicional, que não é um custo elevado, é um custo super baixinho, que depois vai ser faturado ou passado para a agência, tá? Então, esse custo adicional é por hora, Tati? É por hora e por quilômetro, né? Rodado. Excedido. Exato, tá? Eu posso fazer uma observação, então, tá? Só para tirar Claro, a dúvida. fica à vontade. Então, aqui nós temos a situação assim, você fez uma solicitação do traslado por 6 horas, tá? Então, o motorista vai estar no local, como a Tati comentou, no local que você estabeleceu, você vai fazer o seu traslado, no fechamento desse traslado vai se ver quantas horas que efetivamente você utilizou o serviço, né? Até a 7ª hora, nós não cobramos nada. Após a 7ª hora, nós cobramos a hora que excedeu, né? As horas excedentes. E essa hora excedente, nós cobramos R$50 por hora excedente. A quilometragem ocorre da mesma forma. Então, nós temos lá os 200 quilômetros livres, né? Vamos imaginar que você rodou 210 quilômetros. Nós vamos fazer a cobrança da diferença, R$3,50 por quilômetro que excedeu. Ok? Então, é feito dessa forma, é bem objetivo aí a forma de alterar-se esses valores, e é feito antes do fechamento do traslado. Ou seja, todo o traslado que você solicita, nós só vamos fazer a cobrança desse traslado e o fechamento, né, após ele ter sido executado. Ok? Sim. Então, assim, isso a gente vai fazer a cobrança posterior quando é fechado, quando é definido. Não adianta a gente cobrar antes, né? Se a gente não tiver quantas horas e a quilometragem que rodou, tá? Isso, obrigada. Agora vamos lá, a parte de como reservar no portal HTL. É muito, muito simples, gente. Em 2 minutinhos, eu acho que até menos, vocês conseguem fazer uma reserva, tá? Tem lá, tem uma pergunta do Jorge. Gente, eu não consigo ler. Tem Porto Seguro. Douglas, tem Porto Seguro? Táxi executivo? Não, lá nós não temos ainda, mas é uma questão de tempo. Nós estamos crescendo as praças, né, principalmente as praças turísticas, né, e Porto Seguro lá está dentro da nossa previsão, era para ter sido feito agora em abril desse ano, mas infelizmente com essas mudanças aí nós não conseguimos completar aí o nosso roteiro de credenciamento de motoristas, né? Mas está previsto sim, futuramente em Porto Seguro também. Rio de Janeiro, ok, né? Rio de Janeiro, sim. E região também. Nós estamos tendo muita solicitação do Rio, por exemplo, quem vai para Búzios, quem vai para... agora mesmo aconteceu o Mediterrâneo e etc., que ele chega no Santos Dumont e se desloca. E vice-versa também. Então, o Rio de Janeiro está bem coberto. Tá? Só tem uma informação adicional sobre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o único local em que não é atendido com o carro preto e com a placa vermelha, né? É atendido com o táxi, o amarelo, certo? Deixa eu fazer uma observação. Então, pessoal, vamos lá. O objetivo nosso qual é? Nós oferecemos um serviço de traslado feito por táxis executivos. Esse táxi executivo, como a Tati comentou no princípio, nós fazemos isso selecionando motoristas, identificando o melhor veículo. Normalmente são veículos sedãs com uma qualidade, ou melhor, com nível tipo Corolla, Sentra, carros bem estabelecidos aí como sedãs executivos, e temos os carros com porta-malas grandes também. Tá? No caso especificamente de São Paulo, nós temos os carros pretos, que os táxis pretos foram implementados aqui em São Paulo. Então, tem o carro preto, que normalmente também são os mesmos veículos. No caso do Rio de Janeiro, existe uma peculiaridade em relação às características da cidade. Né? A cidade tem os carros, os táxis são amarelos. Né? Os veículos são veículos selecionados, mas amarelos. Nós temos também carros que são blindados, né? E nós temos carros que são carros de turismo, que seria o placa vermelha, o carro preto ou cinza ou de outra cor com placa vermelha, que é o carro de turismo, tá? Que também é credenciado em Cadastur, tal. Por quê? Nosso princípio, objetivo principal é a segurança. Né? E no Rio de Janeiro nós mantivemos os carros amarelos fazendo esse trabalho por qual motivo? Rio de Janeiro, quando o carro circula numa região, seja qualquer região do Rio, um carro amarelo, ele é muito mais seguro que um preto
e outro carro, porque eles não têm problemas de assalto com tanta frequência, porque caso eles tenham esse problema, eles não vão até as comunidades. Então, eles são, bem dizer, assegurados em termos de segurança mesmo, né? Um pouco de forma um pouco maior do que os demais veículos. Vergonha alheia, gente, do Rio de Janeiro. Tenho que dizer que a nossa gerente de venda, Simone Risse, é carioca. Ai, há 2 anos, vai fazer 2 anos que eu estou em São Paulo, mas é vergonhoso a gente ter que ouvir um negócio desse, né, cara? Olha, só um comentário, não me contive. Particularidades do destino, né, gente? Rio de Janeiro é uma parte, assim, a parte do Brasil. Fora mas tem o da nosso caixa. coração, tem o nosso amor. Não pode passar na linha amarela com... Enfim. Melhor, a sugestão é linha amarela, táxi amarelo. É isso aí, é melhor assim, né? Em Curitiba, se eu não me engano, eles são alaranjados, os táxis. Em São Paulo, acho que é branco, né? Não, na verdade, em São Paulo, nós temos todos eles, são os táxis pretos, que foram aqueles que foram implementados a questão de 5 anos atrás lá, para fazer uma frente ao Uber na época. E são, de fato, carros diferenciados e motoristas diferenciados. São Paulo não tem dificuldade nenhuma nesse sentido, pelo contrário, né? Onde nós temos o maior número de motoristas e melhor posicionado nesse sentido. O que acontece em Curitiba, que eu também tenho carros pretos em Curitiba, né? Agora, o que acontece lá é que o aeroporto de São José, lá em Curitiba, ele tem os carros, todos eles, aí sim, como você falou, são azul com faixa. Né? Então, que o aeroporto, na verdade, ele está na região metropolitana, né? Não é Curitiba, é São José ali do ladinho, mas todo mundo acha que é Curitiba e começa a encrenca, porque... Mas dá certo, no fim dá tudo certo. É sempre os melhores veículos, a gente busca, né? São veículos muito bons, viu, gente? Não é que nem o Uber, que é uma caixinha de surpresa, né? Você pede lá o primeiro que aceitar, independente. Você não tem como escolher preferência de motorista, nem preferência muito menos de carro, e né? é algo mais exclusivo, né? Exato. Até tipo assim, se eu sei básico... que é um cliente mais... até ontem, Sim. se eu não me engano, teve uma pergunta no grupo que era um cliente mais exigente, que tinha um padrão maior. Então, assim, se é esse perfil... Então, de repente, a gente entra em contato com vocês, ou não sei, a Tati vai explicar isso na reserva, mas eu só estou antecipando o assunto. Eu já estou vendo aqui a telinha que tem as opções para escolher, mas de repente deve ter um campo ali que a gente coloca lá, coloca uma bala, um chocolate, não sei, uma recepção mais padrão desse cliente, ou se dá para fazer um agrado, não sei, porque é um serviço muito exclusivo que é... desenhado para esse cliente exclusivo, ou não, mas a gente quer tratar todo mundo de uma forma especial, então pode sim ser ofertado, né? Com certeza, deve ser ofertado. Na verdade, assim, eu vou até mencionar depois, Douglas, a Carlinha deu uma ótima ideia aqui para nossa apresentação, para a gente falar sobre o caso que nós estamos vendo, que é justamente isso, Carlinha. É um cliente que a gente tem que tratar ele com altos mimos, né? E aí o nosso cliente pediu que fosse o melhor motorista, o melhor carro, né? A uniformização, assim, a gente nem precisa falar porque eles vão todos de social, nada assim, esporte, né? É social. Então, mas aí tem a questão também, se colocar um mimo, uma placa específica da agência, a gente já vai falar também, tá? Que tem como, porém aí são coisas que tem que acertar posteriormente, tá? Eu vou falar agora, eu tô colocando um exemplo bem básico, bem mamão com açúcar aqui, que eu trouxe para vocês já pegarem a ideia de como faz a reserva do táxi, tá? Então, assim, o táxi, entrando lá, logando no nosso portal www.htl.com.br, vocês já vão ter a aba específica de táxi executivo. Ai, gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar, tá? O táxi executivo, por enquanto, eu vou falar por enquanto, ele só tá em território nacional, tá bom? Então, por enquanto, né, Douglas, vai que expande a Pitrans lá para os Estados Unidos, América do Sul, mas por enquanto é só território nacional, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tem a aba táxi executivo, só clicar lá, já vai abrir essa telinha do jeitinho que tá aí para vocês. Então, ó,
que ele está trazendo para a gente? Origem e destino. São campos obrigatórios para preencher, porque a gente precisa saber de onde que o táxi vai partir, de onde que vai pegar o passageiro e onde vai deixar, tá? Os adicionais com valor diferenciado que a gente falou. Veículo blindado, motorista com inglês fluente, porta-mala, é só vocês clicarem qual que vocês querem, tá? Que aí quando vocês clicarem em solicitar a cotação, ele já vai calcular para vocês com esse adicional, tá bom? E do lado esquerdo desses adicionais, tem uma coisa bem interessante que chama adicionar pontos de parada. Você pode adicionar até 3 pontos de parada. Então, como que funciona isso? Você vai lá, digita a origem, aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Ah, mas até o aeroporto de Guarulhos, o meu destino final, que é HTL, eu quero fazer uma parada na casa da minha tia, num restaurante X, sei lá, num endereço específico. No caminho entre a minha origem e o meu destino, eu quero fazer 3 paradas. Não é parar, ficar lá 1 hora, 2 horas, 3... Não, é parada, tá? É então, coisa rápida, né? É coisa rápida. Então, você pode adicionar até 3, tá? Então, aqui você pode escolher e aí você só vai digitar o CEP, o endereço, enfim, o que preferir, tá bom? Aí, coloca a data e o horário que quer. Pode falar. Pode ser? Pode, claro. Só uma observação quanto à questão dos destinos, tá, pessoal? Acho que travou, Douglas. É assim, ele foi feito com um propósito. Supor que a Tati está voltando de uma viagem com mais 2 com melhor? Tá travando ainda. Tá travando. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá, perfeito. Então, o objetivo dos destinos, nós colocamos até 4 destinos, o principal e mais 3. Qual o objetivo? Vamos imaginar que a Tati esteja viajando e ela esteja voltando com mais 3 amigos, né? E mesmo a solicitação, você... Ih, travou. Travou. Se tiver no Wi-Fi, talvez a conexão... Hoje minha internet ele tava oscilando. Eu tô no celular. Foi principalmente agora foi propósito, tá? Douglas travou, se você puder repetir. Pessoal, tá... Oi, vocês estão conseguindo ouvir? Agora sim. Tá tudo bem? Agora sim. Eu comentei sobre a questão dos destinos. Ouviram? Vamos tentar retomar no finalzinho? Aos destinos, vocês ouviram? Eu acho que tá travando mesmo. Vamos tentar retomar no finalzinho? Tá, então vamos lá. Ok? Tá. Estão ouvindo bem? Agora sim. Legal. Tenta agora. Então, destino, na verdade, ele foi criado com qual propósito? Então, vamos imaginar que você esteja saindo lá do aeroporto, você chegou com mais 3 pessoas com você, cada um vai ficar no seu destino, né? Então, ali você acrescenta os destinos, o sistema já vai calcular essa rota com os destinos nas respectivas distâncias e deixar cada um dos passageiros lá e você já vai ter a cotação. Entendeu? Já vai ter a cotação certa de acordo com o endereço que colocar, com o destino que colocar. Ele não precisa mandar para a gente aqui para fazer esse cálculo manual, por exemplo, né? De jeito que seja isso que o Douglas já vai falando. automático, né? É assim, que nem eu falo, é 100% online. Se não tiver online, é que tem alguma coisa errada, tá? Porque é para funcionar 100% online. Então, tudo que você colocar aqui, ele vai calcular de acordo com o que você preencher, tá? Sem nenhuma surpresa, tá? Lili, passa para mim, por favor. Nessa tela, eu já preenchi com os dados. Então, só para vocês verem. A origem, eu coloquei o aeroporto de Guarulhos e coloquei o endereço da HTL, tá? Como que eu fiz? Eu coloquei GRU, a sigla IATA do aeroporto. Ele já vai me trazer... Eu só colocando GRU, o sistema ele já traz. Aí eu só seleciono GRU, né? Quando ele me dá a opção, coloco lá e preencho embaixo qual que é o destino que eu quero.
Importante, gente, preencher sempre por CEP, tá? Se vocês preencherem por CEP, ele já traz automaticamente o endereço, só fica pendente de vocês preencherem um número, tá bom? Então, assim, se for aeroporto, você preenche nesse primeiro campo, tá? Então, assim, se for de um aeroporto para o outro, vocês sempre vão preencher nesse primeiro campo onde tem um aviãozinho, tá? Sei lá, Guarulhos para Congonhas, por exemplo. Agora, tudo que fugir de aeroporto, vocês vão preencher no segundo, que é o CEP, tá bom? Ou aeroporto ou o CEP, né? Tem até o ou ali no meio. Exatamente. Né? Eu falo que assim, o CEP ele é super importante. Por que a gente não preenche o endereço? Até pode preencher o endereço, mas CEP é muito mais assertivo. Porque, por exemplo, o nome da minha rua, aqui em São Paulo, pode ter uma rua lá em Itatiba, onde você tá? É Itatiba? É bem possível. Então, assim, a gente sempre pede o CEP para ser mais assertivo, tá? E ele calcular, assim, sem erro nenhum, tá bom? Pior ainda se tiver, o nome da minha rua estiver lá em Salvador, imagina, esse táxi vai sair um horror de caro, né? Então, a gente meio que tá podando aí os erros, tá? Aí eu preenchi, eu não selecionei nenhum adicional, eu coloquei a data que eu quero esse serviço e o horário que eu quero que vá me buscar no aeroporto. Uma coisa importante e uma dica, sempre que a origem for um aeroporto, vocês estão vendo em verde que tá aqui embaixo do adicional, acompanhamento de voo? Sempre que tiver uma origem aeroporto, selecione esse acompanhamento de voo. Ele não tem custo e ele é super importante, porque na tela seguinte da reserva, você vai informar a companhia e o número do voo. Com isso, o seu motorista é mais assertivo. Então, por exemplo, qualquer coisa que tiver com a companhia aérea de atraso, de cancelamento de voo, enfim, se pousou... O pessoal já consegue acompanhar, né? Ele consegue acompanhar. Então, o aplicativo lá... Tem ainda o aplicativo, né, Douglas? Motoristas? Assim, o motorista, como eu disse, quando ele vai buscar no aeroporto, ele vai pôr o carro no estacionamento. A orientação que ele tem quando tem o acompanhar o voo, ele entra naquele flyware e etc. Ele acompanha exatamente para saber se está adiantado ou se está atrasado, para poder pôr o carro no estacionamento, pegar a plaquinha e receber o cliente lá na recepção, lá no desembarque, no portão de desembarque. Tá? Então, esse acompanhamento é bastante importante, tá, gente? Inclusive, se há muito atraso, ele já entra em contato conosco, a gente já entra em contato com vocês da agência para saber como proceder. Resumindo, é importante esse item. Tanto que se não preencher, o Douglas me manda e-mail, tá? E eu mando consequentemente para vocês pedindo essa informação. Então, para evitar meus e-mails, preencham. Ô, Tati, tem uma pergunta aqui que tá falando sobre o CEP, né? Das cidades pequenas que tem um CEP único. Como faz? Eu não vi ali se dá para incluir o CEP e o endereço também, que o sistema ele consegue fazer essa busca, ou é somente CEP e aí ele mesmo busca o endereço, ou se a gente só coloca o endereço? Quer responder, Douglas? Pode, fica à vontade. Você fez uma excelente colocação, é um dos fatos que mais nos perguntam aí como proceder, tá? Essa questão do CEP, quando ele é um CEP específico, né, da rua, que é o caso das grandes cidades, e mesmo as médias, até pequenas, mas que tem um CEP específico, automaticamente o sistema já vai localizar aquela rua sem problemas. Quando é o genérico, é importante colocar o CEP genérico, mas escrever o nome da rua, né, e o nome do bairro. Né, o nome da rua, o número e o nome do bairro. Por quê? Ele vai buscar de uma outra forma esse endereço. Então, você imagina que a nossa busca é feita, num primeiro momento, pelo Google, né, que ele vai identificar o endereço e vai nos dar um posicionamento da menor distância para aquele percurso para ser feito via carro. Né? E se você colocar dessa forma, ele já vai buscar outras fontes também, além do Google, caso não seja encontrado esse endereço. Ok? Então, sempre é importante colocar manual quando tiver um genérico. Né? Um exemplo disso é Campos do Jordão, que o CEP termina com 000. A gente sempre tem que colocar o CEP e mais um endereço, porque aí, nesse caso, ele não puxa um endereço. Aí a gente tem que colocar manual, tá? Mas calcula. Para Campos do Jordão tem. Legal. Lili, passa para mim, por favor. Então, a partir do momento que a gente clicar... Volta!
A partir do momento que a gente clicar lá em solicitar cotação, no azulzinho, ele vai para uma outra tela, que agora pode passar. Isso. Posso fazer uma observaçãozinha, Tassi? Claro. Aquela solicitação, a data e o horário, com 3 horas de antecedência do traslado. Tá? Esse é o mínimo que a gente consegue pegar e atender. Menos de 3 horas de antecedência, você não vai conseguir nem solicitar. Okay? Isso, nosso sistema barra. Então, se, por exemplo, você tiver uma solicitação que seja para hoje, respeitando essas 3 horas antes, a gente consegue atender. E o contrário? E qual é o prazo ou tempo máximo de cotação que eu consigo fazer? Por exemplo, eu tenho um cliente que tem um voo para o ano que vem e eu já queria passar uma ideia. Existe essa limitação de prazo também para o futuro? Isso é com o Douglas. Até quando está cadastrado no seu portal? É por tempo indeterminado, tá? Então você pode fazer projetando. Eu, graças a Deus, já tenho várias aí para o ano que vem. Carnaval do ano que vem, né, a partir de 2021. O único detalhe que ocorre é que nem sempre o motorista vai já pegar aquele traslado de imediato, quando você pede lá para frente, porque ele mesmo se precaver um pouco para deixar chegar um pouco mais próximo para poder pegar aquele traslado, entendeu? Então, mas a gente consegue fazer a consulta do preço, passar o orçamento, vai normal, né? Então, cara, você não só consegue, como você consegue também falar, já deixar agendado, tudo pronto. Maravilha. A única coisa que vai faltar é a confirmação do motorista lá, tá? Mas aí você pode ficar tranquila que ela já está agendada. Perfeito. A partir do momento que chega o nosso documento, ele já vai para o sistema do Douglas. Então, aquele serviço já está agendado, né? A única coisa que vai ficar pendente, que fica mais para frente, é assim, que não adianta agora o motorista confirmar, quando chegar lá em março, por exemplo, que é o seu serviço, ele teve algum problema, né? Ou não está morando mais na mesma cidade. Então, assim, fica um pouco complicado por causa disso, para confirmar antecipadamente, né? Os dois lados também, né? Porque quando é muito antecipado, assim, às vezes a viagem cancela, então... muda também. Compreensível. Exatamente. Então, aqui, gente, a página já que me traz o valor, tá? E as informações. Então, ele está falando que eu estou solicitando um táxi executivo de rodoviária Smith, endereço de Guarulhos, para a Avenida Ipiranga 104. Limpíssima. Então, aqui eu estou indo de Guarulhos para HTL, numa tarifa convencional. Tarifa convencional é essa básica que a gente está puxando. Uma origem, um destino, tá? Então, ele está falando que para esse trecho é 180,64, tá? Uma coisa, esse valor já é comissionado para a agência, pode ser faturado, se a agência tiver o faturamento, ou parcelado em até 3 vezes, tá? Então, esse serviço tem um adendo aí que não é um parcelamento de 3 vezes, tá bom? Só uma outra observação, viu, tá? Nesse valor já está incluso o valor de 1 hora de estacionamento também, que lá em Guarulhos são R$26. Tá? Isso. É importante ficar claro isso. Então, assim, sempre quando a origem também for aeroporto, ele vai ser um pouquinho acima da volta. Se, por exemplo, eu fizesse HTL Guarulhos, ele ia ser mais baixo. Se eu não me engano, ia ser 160, 150, alguma coisa assim. Por quê? Porque não precisa de estacionamento, né? Na ida, não. O motorista para no estacionamento, te aguarda no desembarque. Então, por isso que às vezes é um pouquinho só, mas assim, coisa mínima, né? Que nem o Douglas falou. São R$26, para ser mais exato. R$26. Para ser pego lá na porta. E o melhor, gente, o motorista pega a sua bagagem. Então, olha a comodidade. E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem visualizar mais tarifas, já reservar ou adicionar ao carrinho. Adicionar ao carrinho, nem preciso falar, porque já diz, né? O reservar ou visualizar mais tarifas, eu vou falar um pouquinho mais. Muda, Lili. Olha, Vivi. Vivi tá falando de mim. Então, quando eu clicar no visualizar mais tarifas, ele vai me dar os 3 tipos de tarifa. A tarifa convencional, que é essa que a gente, né, viu já. A tarifa de meia diária, que são 6 horas, ou a tarifa de 10 horas, que é a diária inteira. Então, ele já está te dando o valor completo. Aí você clica no reservar em qual serviço você quer. Ah, não, eu quero ficar 6 horas com o meu motorista porque eu tenho um monte de coisa para resolver.
Perfeito. Só clicar embaixo do valor, do 572,14 está lá em verdinho reservar, só clicar, ele já vai para você, já para a página de reservar no meia diária, tá? Então, é aí que fica a meia diária e a diária inteira para vocês adquirirem, tá bom? Lili, obrigada. Agora, então, eu vou falar do reservar. Pode virar, Lili. Aqui, o que vocês têm que preencher? Onde está essa setinha? São os mais que obrigatórios. Quantidade de pessoas, até 4, tá? Me corrige, Douglas, se você quiser. Correto, é exatamente isso. São carros sedãs, normalmente até 4 passageiros, e pela lei também, o táxi ele só pode comportar até 5 passageiros com um motorista, né? Ou seja, são 4. Então, são 4, né? Motorista mais 4, tá? Nome, sobrenome, obrigatório, tá? Se você colocasse 4, o número 4, mudasse de 1 para 4, você ia ter que preencher, vai ter que preencher o nome e sobrenome de todos os passageiros que vão estar a bordo, tá? O celular, que é a questão que eu falei que é super importante. O celular do passageiro, não da agência de viagens, tá? É onde ele vai receber o SMS, as notificações do motorista, fazer contato e tudo mais. E-mail também, porque depois, no final que esse serviço é finalizado, vai uma avaliação, tá? Então, é legal que seja do próprio passageiro, para mandar para o Douglas, para saber, assim, sempre é importante, como foi o serviço, se tem algo a melhorar, né? Então, o e-mail a gente indica também colocar do passageiro, tá? E documento. Só uma outra observação, tá? Pode. Só uma outra observaçãozinha em relação ao e-mail, tá? Esse e-mail também ele vai servir para nós enviarmos para ele, a hora que o motorista confirmar lá no aplicativo, no celular dele, já vai todos os dados do motorista para o passageiro. Ou seja, o passageiro sabe o nome, sabe o telefone, o automóvel, a placa, ou seja, tem essas questões relativas à chegada dele, como a Tati comentou, para se comunicar em caso necessário, tem toda a informação que já chega no voucher no e-mail. E observação, tá? Toda essa comunicação que é feita com o cliente, em momento nenhum ele recebe valores ou qualquer outra informação, a não ser as específicas que foram tratadas em relação ao traslado dele. Okay? Exato. Não sai valor para ele, tá? Então, assim, é um voucher que vai direto do sistema da Uptrans, que o passageiro pode ter sem problema nenhum. E um documento, CPF, RG ou outro tipo de documento que ele vai pedir, tá? Então, essas são as informações essenciais que precisa ter para finalizar esse serviço. Embaixo vai estar escrito adicional. Olha a minha falha, eu não selecionei o acompanhamento de voo. O acompanhamento de voo estaria entre passageiro e adicional. Mas aí é uma linha que vocês digitam a companhia e o número do voo, tá? Esse não tem segredo. E o adicional, que aqui está falando preferência para motorista. Se você selecionar a preferência para motorista, não vai ter um custo. Porém, eu selecionei o Caio, por exemplo. Eu sei que o Caio, ele trabalha com um Toyota Corolla, tá? Eu quero que o meu serviço seja feito com ele. Então, eu estou solicitando preferencialmente ele. Então, essa solicitação vai ser visto a agenda do Caio para ver se ele vai conseguir atender naquele dia, naquele horário. Se sim, ele vai confirmar. Se não, vai passar para um outro motorista, tá? Mas sempre mantendo a mesma qualidade. Padrão. Isso. Então, esse é um campo importante porque as agências de viagem, às vezes, elas selecionam já certas que vai ser aquele motorista que vai atender, mas não, nem sempre, tá? Porque é de acordo com a agenda de cada motorista. Você entende só um detalhe, tá? Que assim, a hora que você fez a solicitação do Caio, como disse a Tati, vai tocar só para o Caio durante o período que nós estabelecemos de 1h30, né? Se o Caio não conseguiu pegar porque ele tem algum compromisso, já vai tocar para os demais motoristas, entendeu? A partir do momento que um motorista aceita, vai ser enviado automaticamente no voucher da EHTL, um segundo voucher da EHTL, já com o nome e sobrenome do motorista, placa do carro, tipo do carro e telefone celular do motorista, tá? Então, o teu passageiro, ele vai ter total contato com o motorista, tá?
E aí, aí é só li concordo, clicar lá na caixinha, finalizar a reserva. Gente, Ô, Tati, ali na comissão tem aparentemente um quadradinho que deve ser uma régua que a gente mexe no comissionamento. Sim, isso. Tá. Vocês podem mexer, isso qualquer outro produto, tá? Vocês podem, de 10, vocês podem mexer para 8, de acordo com o que vocês forem fazer de negociação com o passageiro. Então, vocês podem ir mexendo 10, 9, 8, 7, ou até zerar, por exemplo, para ganhar uma disparidade. Apesar que disparidade com táxi não tem, né? Com táxi não, tá? Mas todos os outros produtos EHTL, vocês sempre vão ver essa reguinha no comissionamento, tá bom? Legal. E é isso, gente. Eu queria só pedir ajuda da Lili para a gente passar um vídeo para ficar mais claro para vocês como é legal esse serviço. Eu tenho só uma pergunta que eu fiquei com dúvida e eu falei, eu não vou interromper agora pro Douglas. Bom, pessoal, fica à vontade, tá? Eu acredito que as perguntas aí vão surgir e eu estou aqui para responder. Quando o passageiro fechou o motorista para 6 horas, por exemplo, e ele precisou ficar a mais, essa cobrança, como é que ela é realizada? Porque foi feita uma reserva de 6 horas e aí vai, sei lá, tem um adicional a ser cobrado. Isso volta na reserva e a agência aciona o cliente e faz essa diferença, só para entender como que é esse procedimento. Tá, eu vou dizer ele de forma didática para o procedimento para que você possa pegar e entender de forma lógica, né? Então você imagina, o traslado está sendo executado, chegou a hora de fechar aquele traslado, o motorista vai me comunicar de que aquele traslado ele teve 2 horas de excesso, além das 6 horas, ou seja, foi um traslado de 9 horas, né? Ou seja, 1 hora mais 2. Né? Nós vamos cobrar 2 horas. Essas 2 horas são R$100. Né? Teoricamente é o valor que a gente cobra aqui, e depois vai chegar para você já o valor comissionado. Né? Nós vamos entrar naquela reserva feita aqui, vamos fazer uma alteração nesse valor e vamos finalizar esse traslado. A hora que finalizou, esse traslado vai para a EHTL, vai chegar para o pessoal deles, e eles vão te cobrar o excedente. Tá? Então, basicamente é isso. Tá, porque se eu faço faturado, teoricamente, esse cliente já me pagou, mas se eu passo no cartão de crédito, então vocês da EHTL já usam esse mesmo sistema de pagamento? Pode ser faturado ou pode ser no cartão, essa diferença. Entendi. Aí só pega o que foi feito na reserva e prossegue. Beleza. E sabe, Carla, uma das coisas que acontece com frequência também, no caso da diária, é que o passageiro pede para colocar o carro no estacionamento, por exemplo. Né? Então ele vai para um show, como já aconteceu lá com a Tati, né, Tati? A gente mandou o pessoal lá para o Allianz Parque para esperar no aeroporto, lá dentro do estacionamento do shopping ao lado. Né? Então, isso depois a gente cobra de forma diferente, ou melhor, acrescenta o estacionamento, acrescenta aquilo que o passageiro pediu durante o percurso. Como, no caso, vamos supor que ele queira atravessar a ponte Rio-Niterói, você vai ter lá o pedágio, etc. Tá? Tudo é feito no final do traslado. Okay? Mas sempre com conhecimento do passageiro, tá, gente? Sim. Porque se ele resolve realizar essas mudanças todas depois da reserva, não tem como, né? Tem que só deixar claro que vai vir esses adicionais depois. Exato. Bom, gente, a Tati... Lili vai passar o vídeo, desculpa. É rapidinho esse vídeo, mas ele é super explicativo. Porque tem muita gente que não sabe como que é feito no aeroporto, mas é um ponto de encontro, mas você falou que era nos embarques, mas como que vai ser? Aí vai ficar bem explicado. Bom, eu estou chegando no aeroporto de Congonhas para utilizar o serviço de traslado executivo da UpTrans e a recepção é assim. O motorista aguarda no saguão de desembarque com placa de identificação. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo, Sr. Arthur. Obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Feito a recepção no saguão de desembarque do aeroporto, agora nós estamos seguindo para embarcar no carro no estacionamento do aeroporto. Com todo o conforto e tranquilidade. O motorista ele fica aguardando com antecedência do desembarque e não precisa pegar filas
esperar táxi do ponto. Aqui já está tudo agendado, tudo programado para ter maior comodidade aí no traslado. Táxi aqui, muito senhor. Não, obrigado. Bom, nesse momento eu já estou dentro do carro. O embarque com a Uptrans é no estacionamento do aeroporto. E agora eu vou fazer algumas imagens para mostrar o quão confortável é o serviço de táxi executivo oferecido pela Uptrans em parceria com a agência de turismo. Bom, pessoal, só uma outra... Super prático. Papo. Só uma Só tem uma observação, tá? É importante dizer, né, Tom, que o táxi ele tem uma característica nos grandes centros que ele pode pegar o corredor de ônibus, né? Isso em horários de pico dá uma diferença boa de tempo, tá? Eu tenho que dizer que, assim, ele não mostrou com uma passageira feminina. Se mostrasse, ia mostrar o motorista pegando a mala. São totalmente gentlemen, assim. É um serviço que você é mimado, literalmente. E quando eu peguei da minha casa, não, de Congonhas até minha casa, o táxi, eu tava aqui em 20 minutos. Imagina, 20 minutos isso daí, em qualquer dia com outro aplicativo, com um carro próprio, etc., não conseguiria fazer em 20 minutos. Por quê? Ele São passou no Paulo é corredor. nada, né? Exatamente. Para São Paulo é nada. O pessoal já começou aqui a abrir as perguntas. Ótimo. E eu vou começar. O Jorge perguntou se os pedágios, se houver no meio do caminho, se estão inclusos. Eu creio que sim, mas acho que é melhor vocês responderem, por favor. Se entre o destino, o ponto de origem e destino tiver um pedágio, se ele já está incluso no portal. Então, é assim, Jorge, nós temos a situação que os próprios sistemas já calculam, tá? Então, vai acontecer, vamos supor, ele vai sair daqui para Campinas, todos esses pedágios já estão calculados e já vai estar dentro do valor do pedágio. E caso tenha estacionamento, também o estacionamento. Quando é o caso, especificamente, que nós comentamos que é uma diária onde nós não temos o percurso, não conseguimos calcular, ele é calculado depois, ok? Aquele que a gente não tem a rota no meio, né, da origem do destino, que a gente não vai saber o que o passageiro vai fazer. Então, aí não tem como a gente calcular anteriormente os pedágios. Mas a partir do momento que você já faz trecho a trecho, que já está estipulado para onde vai, de onde vem, aí já está incluso então, né, Douglas? Sim, exatamente, pessoal. Aí ele perguntou, o Jorge também, se tem em Porto Alegre. Aí eu confirmei que sim, porque a gente tinha dito lá no começo. Aí ele falou, tá, mas só roda dentro de Porto Alegre ou consegue fazer Porto Alegre e Gramado, que dá uma média de 130 quilômetros? Nós estamos lá. Sim, com certeza. A gente consegue fazer e é um dos trajetos que é mais procurados ali na chegada no aeroporto lá de Porto Alegre, tá? Que é justamente a questão da Serra Gaúcha. Tem também as cidades vizinhas, né, de Porto Alegre, que também é, vamos dizer, seria a grande Porto Alegre, né? Toda essa região ela é suportada ali a partir dos motoristas de Porto Alegre, que por sinal são carros vermelhos lá, né? Não sei se vocês têm essa informação, mas lá são carros vermelhos. Enfim, nosso país, né? A pluralidade, né? Das diferenças. Sim. Bom, eu acho que... Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, eu acho que ficou muito claro como vender, como oferecer o produto, como, né? Eu acho que qualquer dúvida também a Tati está aí à disposição para esclarecimento. O pessoal da HTL sempre tem nos atendido com muita rapidez, com muita assertividade. Ó, Silvio, já apareceu aqui. Montenegro pertence à região metropolitana, mas não aparece no sistema. Saindo da onde? De Porto Alegre, Silvio? É isso? Você simulou de Porto Alegre para Montenegro? Vamos ver se ele volta. Sim. Isso, Sim.
de Porto Alegre para Montenegro, tudo bem, ele vai conseguir fazer com certeza. Tá? E quando se tiver de Montenegro para Porto Alegre, né, vocês podem dar um alô para a Tati, que a gente também consegue fazer o inverso. O único detalhe é que eu não tenho motoristas especificamente em Montenegro. Né? Eu tenho, na verdade, um motorista lá em Montenegro, mas é de um outro perfil, são um carro maior para fazer traslados maiores. Tá? Mas nós temos, sim, de Porto Alegre para Montenegro. Tá? Se porventura não achar algum motorista, aí a gente pode acionar offline para estudo? Como é que funciona essa questão, Douglas e Tati? Então, eu acredito, né, Tati? E aí você recebendo a informação, transfere para nós aqui, né, Tati? Exato, exato. Tá. Vocês fazem essa verificação também, se não tem no portal, aí vocês tentam. Então não tem como perder venda, gente. Eu acho que a questão Não tem mesmo. Deixa eu só fazer um comentário com vocês que eu não acabei não apresentando no início. Eu acho que é importante ficar claro isso para vocês. Eu sentei na cadeira de vocês durante muitos anos, tá? Na área de viagens também a lazer, mas principalmente corporativas. Eu trabalhei na American Express por mais de 10 anos. Os últimos anos eu estava sentado exatamente nessa cadeira de vocês. Em 2016 cheguei a essa conclusão de criar o Uptrans, porque nós vimos uma demanda muito grande, 35% dos traslados são feitos de táxi entre os aeroportos. Aí chamei o Juanes, que é meu sócio, que é um alemão, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E ele é desenvolvedor, né? E nós criamos a Uptrans com o propósito de atender o segmento de viagens. Então, tudo que nós pensamos e desenvolvemos e ainda estamos desenvolvendo e podemos desenvolver, né? Ele é voltado para nós, para o segmento do turismo e da viagem. Tá? Então, quando surgem casos pontuais, específicos, tal, que vocês queiram pegar e relatar para ver a solução que a gente consegue, ou até mesmo aprimorar os serviços, isso que é importante. Nós estamos bastante abertos para isso, né? E com o objetivo de trazer essa receita a mais para a agência de viagens e para as consolidadoras. Tá? Então, esse é o grande propósito. Então, existe toda uma preocupação, né, em monitorar, em fazer com que tudo dê certo, porque eu já tive sentado do lado de vocês, eu sei que se eu falhar e eu deixar de voar por causa de um traslado, isso é ruim, muito ruim. Né? Então, a gente já se precaveu totalmente, não estamos começando agora, já estamos desde 2016 fazendo esse trabalho. Né? Problemas, efetivamente, nós basicamente não tivemos problemas assim de deixar o passageiro totalmente sem atendimento. E para nós cabe o quê? Fazendo esses ajustes e tendo essa oportunidade com vocês aí de apresentar, porque é totalmente novo, inclusive integração trade. Parabéns pela iniciativa, Carla. Parabéns para vocês. Eu acredito muito nesse processo. Né, as outras meninas estão aí. A Silvia, a Pri, a Gabi, a Ana. Meninas, parabéns. Vocês vão dominar o mundo, né? Que vão dominar e estão fazendo um trabalho muito bacana, porque eu acredito muito nisso, né? Que essa unificação de informações, para a gente fortalecer o trade, como vocês têm esse propósito, né? E como nós vimos agora, né? Chegar numa situação como nós vivemos aí nos últimos meses, né? Unidos fica bem mais, a gente consegue suportar muito mais, vamos dizer aí, essa pressão toda que a gente está sofrendo no mercado de turismo. É um prazer estar com vocês. Eu também me coloco à total disposição de vocês. É aquela coisa, né, gente? Nós somos concorrentes, mas a gente pode ser concorrentes mais fortes juntos, né? Eu sou da opinião que, ok, cada um tem a sua particularidade, mas eu não atendo o cliente como o Jorge, por exemplo, atende. Então, cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua forma e ninguém é igual a ninguém. Então, se a gente se unir, fica bom para todo mundo. Gente, tem mais alguma pergunta? Senão, a gente pode encerrar esse treinamento. Deixa eu ver aqui se eu não passei nada, mas se por aventura eu deixei passar alguma pergunta, vocês depois, normalmente a gente discute os treinamentos depois lá no bate-papo, e aí eu pergunto para as meninas, a gente tem canal direto aí com as meninas da HTL, e aí a gente esclarece lá para todo mundo depois. Simone está gravando o treinamento, isso daqui também vai ficar lá no site depois. A Kátia está dizendo que está atualizando o cadastro, então quem não tem cadastro com a HTL, por favor, façam, procura, prestigie. A HTL
tarifas aí no aniversário. Ainda tá rolando, né, gente? Não tô falando O sobre mês não. todo. Eu ia até pedir para falar agora sobre isso, porque a gente está até semana que vem, dia 14, tem novidades. Então, fiquem ligados, porque vocês vão receber uma news com uma coisa bem legal. Então, surpresa, tá? Ai, conta pra mim, eu sou curiosa. Não. Mas a gente está com uma promoção bem bacana, as tarifas estão bem agressivas, tá? E para fomentar mesmo o mercado e ajudar a gente ao concorrente de todos nós, que é a internet, né? Então, é óbvio que a gente não pode comparar as tarifas de uma operadora com a da internet, mas a gente tem que estar sempre próximo daquilo, porque vocês são prestigiados pelo serviço de atendimento, de consultoria, aquilo tudo, né? Então, a gente tem que fazer um esforço para tentar chegar o mais próximo possível e tentar trazer o passageiro daqui, colocar o passageiro dentro da agência, dentro da operadora, enfim, não deixar ele comprar na internet. Esse é o intuito também da gente estar com essa promoção, tá, pessoal? Ah, mas vocês não estão perdendo não, tá? Eu vejo o pessoal falando bastante dos preços, que estão bom. Eu acho que eu lembro do Jorge comentando o orçamento que fez, que tá fechando, que tá legal. Tem a Paola, acho que a Paola também Internet tá que aqui. ilude. A gente tá ganhando. Tô com uns 3-0 já. Então, assim, prestigiem, a Gatelli está trazendo condições pesadas no bom sentido, fortes, né, para a gente conseguir, agressivo isso. Então, inclusive hoje, a postagem que a gente fez do hotel deu resultado, a gente recebeu já feedback de cliente pedindo orçamento. Então vai voltar, gente, devagar, mas vai voltar, tá? Já está voltando, né? Já está retomando. Eu posso, acredito, dar um feedback bem interessante em relação a isso para vocês. Nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, um pouco antes do feriado, o volume de transações aqui de traslados ele aumentou significantemente. Olha, coisa boa. É o turismo, ele está voltando. E detalhe, né? Uma observação, o ticket médio, que era R$280, ele foi para 720. Nossa, então as pessoas estão pegando para viagem, né? Chega em São Paulo, vai para Campos do Jordão, ou vai para a praia, ou vai do Rio para Búzios, e assim o mercado está retomando. E o que eu entendo agora é foco no doméstico. Né? Que é o que a gente percebeu aqui dos traslados que estão acontecendo. Tá? O que a gente percebeu aqui, o Douglas, só complementando o que você falou, em relação ao aumento significativo das viagens de lazer de carro. Muito, mas muita coisa. Né? Não, esse feriado foi assim... e pra gente é um número bem expressivo, porque a HTL era vista meio, assim, sempre com aquela visão corporativa, né? Aquela coisa do corporativo, e agora que a gente está assim, viramos a chave, né, para o lazer, e eu sempre costumo dizer, a HTL também é lazer, né? Isso a gente começou a observar, que hoje as vendas hoje que estão ocorrendo, a maioria delas, vamos colocar aí que mais de 50% é focada no lazer, entendeu? Então, isso é bem bacana. As pessoas não aguentam mais, né, gente? Ficar em casa, aquela coisa toda, já deu. 6 meses depois, né, gente? Eu já fiz a fotossíntese e já tô... Né? Eu costumo dizer que eu acho que eu já tô até vacinada. Né? Porque assim, gente, como é que a gente faz 6 meses depois, entendeu? Ninguém mais aguenta ficar fechado em casa, no online. Eu tava falando hoje com o pessoal, eu falei, olha, eu não vejo a hora de voltar aos hot show. Tudo bem que não vai voltar rápido isso, né? Mas assim, a gente precisa também viver, né? A gente tem que viver, tem que voltar à vida, né? Exatamente. Bom, gente, eu vi que acabou as perguntas aqui. O Gol de Câmbio, eu não lembro o nome dele, gente. Me perdoa, Gol de Câmbio, mas eu sei quem é você. Ele pediu o contato da Tati, ele mandou ali o e-mail, porque ele quer ver uma questão de grupo. Wellington, ufa, isso, Wellington, perdão. Então, a gente fez reunião, eu e o Wellington. Eu vou passar aqui para ele o telefone. Isso, porque ele quer ver a questão de grupo. Então, assim, ó, já é mais um leque que dá para ser apresentado para a agência, o grupo, tem o táxi executivo. Então, assim,
Gente, tentem nesse momento que a gente ainda não retomou as nossas operações como era, então tentem diversificar os produtos que vocês têm dentro da agência. Táxi executivo é uma, dá para você colocar de repente uma encomenda, eu não sei, mas vamos buscar coisas Primeiro e arruma a produtos sala, tá? Porque que o estejam primo do pai vai vir com ele, o Vitor. vinculados ao turismo, mas que tragam Tá. rentabilidade. Beleza? É bom. Tá ótimo. É basicamente isso daí. Entendo que tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? E o traslado executivo, para você ter uma ideia, é um deles, porque foi justamente pensando em melhorar a rentabilidade que surgiu o Outtrans. A gente percebe que a rentabilidade das agências precisa melhorar e nós precisamos aprimorar também esses nossos serviços, né? E aqui estamos para poder ajudar vocês nesse processo, tá bom? Fui eu que travei? Acho Foi. que foi. Foi? Foi. Mas voltei, estou bem. Bom, gente, então é isso. Eu fecho essa sala, esse treinamento de hoje. Quinta-feira que vem nós estamos aqui, né? Nesse mesmo bate-horário, às 4 horas. Quem sabe a Simone, a Lili, Tati venham com spoiler pra gente, né? Ai, Vou dar uma insistidinha. Quem sabe Olha a ela cara da solta. Lili. Se a gente soltar qualquer spoiler, a Lili vem com a... a Lili segura o facão lá, gente. Na quinta-feira a gente pode dar um spoiler, porque vocês vão saber na segunda. Então fica tranquila. Depois a gente conversa no nosso grupinho. Mas obrigada, pessoal. É muito bom tê-los aqui com a gente. Prestigiem a HTL. Eu vi que o Wellington falou que está vendendo, que adora. O pessoal lá nos grupos tem dado um feedback bem positivo. Conheçam a UPTrans, ofereçam para os seus clientes. É mais uma oportunidade de negócio. Dúvidas, as ADMs estão aí à disposição. A qualquer coisa a gente aciona a Simone, Lili, Tati, Daniel, Silvia, quem for preciso. Quem for preciso. A hora que for, a gente está aqui. Só não vamos perder as vendas por, sei lá. Aqui a gente não perde achei nada. que era tarde. Ih, eu acho que ela travou. Agora travou. Aqui ela ia falar, eu achei que era tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é. A gente está sempre aqui disposto para resolver qualquer problema. Exatamente. Só acionar a gente aqui. Então é isso, pessoal. Eu acho que a Carla travou de verdade. Travou mesmo. Travei e fiquei aqui Travou assim, e ó. voltou. Já ia dar o tchau aqui em nome da integração, amiga, mas pode continuar. Um tchau em nome da integração. É isso, gente. Obrigada, viu? Mais uma vez. Tchau, tchau. Não, pessoal, conta comigo para o que vocês precisarem. Até mais. Obrigada, Douglas. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Não vale tirar print da Carla travada. Tchau, gente. Até. Tchau. Lili, vou finalizar para salvar, tá? Beijo. Beijo.